Olá. Um problema que faz parte do cotidiano das universidades brasileiras e que a sociedade desconhece: a violência sexual contra as mulheres dentro do campus. Não existe uma política pública ou universitária para o enfrentamento do problema, até porque não há estatísticas sobre a ocorrência deste tipo de crime que se repete pelo Brasil e que muitas estudantes não denunciam. Nem mesmo as universidades oferecem apoio às alunas agredidas ou apuram os casos relatados. Em algumas instituições, as vítimas estão montando grupos, conhecidos como coletivos, com o objetivo de ajudar outras vítimas e tentar acabar com este tipo de crime. Este é o tema do programa Assembleia Debate de hoje, com as nossas convidadas. Carmen Juliana Vera Zubiati, do coletivo feminista Nísia Floresta, ela é estudante de Direito da Universidade Mackenzie. Tamires Gomes, presidente do Centro Acadêmico de Direito da Universidade Mackenzie. Carolina Vieira, do coletivo feminista Dandara, ela é aluna de Direito da Universidade de São Paulo, e a antropóloga e advogada doutora Bruna Angotti. Muito obrigado pela presença de todas aqui nesse programa Assembleia Debate. Carmen, por que a violência contra as mulheres faz parte do cotidiano dentro das universidades, uma situação que a gente desconhece, a sociedade desconhece? Eu acredito que seja muito, como no geral, por causa do machismo, que está presente na sociedade como um todo. Então, acaba também refletindo no âmbito das universidades. Ninguém escapa, por mais que assim, a gente pense que dentro das universidades são pessoas esclarecidas, tudo isso, elas não escapam de também estar dentro do âmbito e reproduzir o machismo dentro das universidades. Então, eu acredito que a origem dessa violência seja também a origem do machismo. Tamires, você compartilha da opinião da Carmen? A origem está no machismo, tem outros fatores que levam a isso, tem racismo, tem homofobia, onde é que está o problema? Nós vivemos em uma sociedade que ela, na estrutura, ela tem as opressões, né? Então, o racismo, o machismo, a homofobia, o classismo, até de certa forma, eles são opressões que são estruturais na nossa sociedade. Então, em todos os espaços, isso é reproduzido. Então, sim, está relacionado ao machismo, está relacionado até ao racismo, dependendo de qual for a brincadeira. Porque, por exemplo, nos trotes, nas universidades, que é um dos ambientes em que acontece a violência contra a mulher, porque nos trotes a bichete, né? Chega na universidade, os veteranos eles vão dar bebidas para elas e etc. E muitas vezes, por não conseguir, sei lá, ficar de acordo com a bebida, ela às vezes acaba passando mal. Os alunos eles se aproveitam porque eles acreditam que a jovem a aluna, por estar bêbada, por estar fraca, ela está consentindo à vontade. Só que na realidade isso não existe. Assim, o não é não. E se eu não falar sim que eu quero, não quer dizer que só porque eu estou meio bêbada e etc., que eu estou consentindo, de certa forma, a vontade do outro. E esse é um debate que tem que ser discutido nas universidades e na sociedade como um todo, porque o estupro, na minha opinião, ele é a reprodução do machismo, assim, uma das formas mais brutais, porque é o homem dizendo que a minha vontade ela se sobrepõe a qualquer direito seu. Eu sou homem, eu posso tudo e eu quero o seu corpo e você não tem direito nenhum a ele. E eu vou possuí-lo porque é a minha vontade. E isso tem que ser debatido, sim, porque é um absurdo. Carolina, a Tamires destacou que é um assunto, é um debate que tem que acontecer na universidade e também na sociedade, mas esse assunto não chega para a sociedade. É uma situação estranha você imaginar que as mulheres estão sendo vítimas de abuso sexual dos portões para dentro das universidades. Uhum. Como levar essa discussão para a sociedade? Eu acho que uma das grandes importâncias dos coletivos feministas dentro da universidade é justamente fazer essa ponte com os outros movimentos que estão fora. Existem muitos coletivos e muitos movimentos feministas que existem hoje no Brasil e até mesmo aqui em São Paulo que ainda não tem tanta visibilidade justamente porque o feminismo não tem uma visibilidade porque não se quer que tenha. É importante também pontuar isso. O feminismo ele é um movimento que ele existe há muito tempo, desde a época da ditadura, por exemplo, só que recebe sempre muita resistência porque toca em pontos que são centrais. Por exemplo, a violência doméstica. A violência que as mulheres sofrem dentro de suas casas, na família,
super um tabu ainda que a gente tenha uma lei como a Lei Maria da Penha, ainda é muito difícil das pessoas aceitarem e das próprias mulheres identificarem algumas violências como violências. Então, o próprio feminismo visto como um movimento que estigmatiza as mulheres, sempre foi estigmatizado. Então, é muito difícil para uma mulher se reivindicar feminista justamente porque ela vê o feminismo como um movimento que não diz respeito a ela, mas porque é interessante que ela veja isso. É interessante que as mulheres não se unam, é interessante que as mulheres não conversem entre si, que haja essa inimizade entre as mulheres. Então, eu sinto que é um pouco isso. A gente começa nos coletivos, nas universidades, justamente porque é um espaço propício a isso. As pessoas, às vezes, estão mais abertas, as meninas mais jovens, elas sofrem machismo, elas percebem, tem um pouco mais uma abertura. E aí a gente consegue, às vezes, dialogar mais com a sociedade justamente por isso, assim, porque elas ajudam nos movimentos, quando tem ato, por exemplo, na Paulista, em alguns lugares, em relação a algumas pautas do movimento feminista, as mulheres das universidades estão ali junto, entendeu? E aí elas conseguem ampliar esse debate e levar para outros espaços, por exemplo. Na família também, tem muito debate em roda de família, em almoço de domingo, justamente porque as meninas estão ali, elas começam a se sentir mais fortalecidas para conseguir peitar o debate, para tentar pautar, combater o machismo que às vezes também acontece dentro de casa e acaba levando para outros espaços. Doutora Bruna, na sua visão de antropóloga e de advogada, a origem do problema está onde? Na sociedade, concordo plenamente com o que as meninas disseram, o machismo é estrutural, a gente vive numa sociedade extremamente violenta com as mulheres, com as meninas, as demandas sobre as meninas, as demandas de papel de gênero, né? O que você deve ser, a expectativa sobre o que é ser mulher, nessa sociedade é uma expectativa extremamente violenta e que nos coloca nesse confronto. Você está na universidade, dizem que é tradição, que aquela festa é daquele jeito mesmo, que sempre foi assim, que as meninas têm que fazer aquilo. Algumas questionam, outras não vão, as que vão falam, sempre foi assim. E tem uma agressividade do tipo, você vai quebrar com essa tradição existe desde sempre. Eu fiz direito na São Francisco, tem tradições extremamente machistas, e que quando a gente questionava era assim, mas você está acabando com a nossa tradição, que é o que as meninas na medicina hoje estão vivendo. Né? Você está acabando com a nossa tradição, você está chovendo no nosso piquenique, sempre foi assim, as meninas sempre costuraram para os homens e nunca atuaram nesse show med, nessa festa. Então, assim, por que agora você está questionando? Né? Por que você não vai questionar lá fora? Por que você não vai para o fogão? Né? Então, é uma violência que ela vem de fora, né? Ela é social, a universidade não está destacada da sociedade, muito pelo contrário, a universidade é parte integrante da sociedade e reflete a sociedade lá dentro. E lá dentro é um microcosmos, né, onde essas coisas fervilham, né, porque muitas das vezes nas festas as pessoas estão num ambiente universitário que pressupõe-se livre, então se sentem à vontade. A gente pode conversar com calma também sobre as músicas das baterias das universidades, que são extremamente violentas, extremamente agressivas, machistas. Eu fiz faculdade há 8 anos. Fiquei sabendo que esse ano foi o primeiro ano em que a bateria da São Francisco não tocou essas músicas, mas durante toda a minha universidade eu ficava envergonhada com o teor do que se cantava nos jogos jurídicos, nas festas dentro da universidade, e não é assim só no direito, isso acontece na medicina, isso acontece na engenharia, isso acontece em todos os cursos. Então é muito pesado, vem de fora, vem de dentro, perpetua, né, dentro e fora dos muros da universidade. Agora, Carmen, o que é que chega para vocês dentro do coletivo feminista lá no Mackenzie de denúncias? Porque esses problemas não são só relacionados às festas, né? A gente tem conhecimento de casos que acontecem em repúblicas, dentro de sala de aula, enfim. O que é que chega de denúncia lá e como é que elas são feitas? São anônimas? O coletivo lá do Mackenzie tem uma página chamada Machismo Mackenzie, e lá as meninas geralmente denunciam, às vezes, atitudes de professores, desde falas, assim, às vezes machistas, que pode parecer algo bem falar, mas o professor só tá brincando, é só uma palavra, assim, mas reproduz toda uma estrutura de opressão que continua. Então, isso também é importante ser denunciado, apesar das pessoas falarem, mas é só uma frase, sei lá, que o professor soltou machista, sei lá.
a mulher tem que ir para a cozinha mesmo. Parece inofensivo, mas tem uma carga muito forte por trás. E também a gente recebe bastante denúncias bastante não, né? Algumas de professores, de alunos que também reproduzem coisas e às vezes atitudes de professores também, que aí já é mais complicado, porque entra no nível de o professor é seu superior, então aí também entra, acho que tem esse ponto a mais. E é mais isso, assim, às vezes em trote, em festas. Em república a gente não recebe tanto, mas é mais quando é em época de trote, em época de festa, assim, nas festas no Mackenzie, em festa em geral, assim. O que acontece depois da denúncia? Aliás, em que momento da fase da pessoa dentro do curso esse problema acontece mais? É na fase, enfim, quando a pessoa chega na faculdade, no momento do trote, ao longo do curso? Onde essas denúncias são mais comuns? Então, eu acho que acaba sendo tendo um pouco mais de visibilidade a parte do trote, porque quando todo mundo está mais atento, assim, acho que até os próprios coletivos tiveram uma espécie de iniciação, assim, para o trote não ser violento. Então, acho que as pessoas acabam tomando um pouco mais de atenção, né, as meninas mesmo, a essa parte do trote. Mas a gente recebe denúncia todo ano, assim, todo período letivo, mas eu acho que tem mais esse boom de denúncias na época de trotes, assim, que acaba saindo mais, que o povo, como é época de iniciação, né, não sei, da faculdade, eles têm essa tradição, que nem a Bruna falou. Carolina, no caso do coletivo feminista é o Dandara, né? Sim. Como é que as denúncias chegam lá? Então, dentro da faculdade de Direito é um pouco mais... Não existem tantos relatos, são poucos que chegam, assim. Muito porque às vezes as meninas elas começam a se organizar e a gente tenta fazer mais ações coletivas do que propriamente denúncias, pautar no individualismo. Mas chegam muito denúncias, assim, de meninas de outros cursos, por exemplo, da filosofia, da letras, que às vezes acontece algum caso de machismo e elas procuram o coletivo para tentar saber quais os procedimentos, onde que elas vão, como que elas fazem para denunciar, e às vezes também é muito difícil de ter algo mais além, porque muitas vezes as meninas barram no medo de denunciar e acabarem sofrendo um processo também por estar difamando o menino, assim, o menino que trouxe a violência para ela. Aí já é uma incerteza em relação à punição. Mas aí também que ela vá também sofrer uma punição justamente por estar afirmando uma coisa que ela não tem certeza, assim. E aí, às vezes, o processo muitas vezes não anda, assim, elas acabam no ponto só de denunciar, as pessoas ficarem sabendo e acaba ali, assim. São poucos os casos também que a própria universidade tenta alguma medida, assim, administrativa. É muito mais uma questão de denunciar, de tentar ir na delegacia, mas termina ali. Acho que às vezes nem fazem o BO. Justamente por esse medo, assim, que ronda as meninas. Então, mas como é que funciona essa ponte entre o coletivo feminista e a universidade, a reitoria, enfim, para que os casos que cheguem até vocês tenham sequência, tenham andamento e que se chegue a uma conclusão, uma investigação, enfim? O que a gente tenta fazer, a gente tenta orientar de alguma forma. Então, as meninas, às vezes, elas mandam relatos por e-mail, por Facebook, e aí a gente dá os encaminhamentos, e às vezes a gente pergunta primeiro o que elas querem fazer. Então, você quer que tenha uma medida administrativa, você quer ir para uma delegacia, e aí acompanha de alguma forma. Então, é muito mais por essa via, assim, de orientação. Não chega... Em alguns casos, a gente chegou a fazer alguns textos falando sobre o caso, apontando esse problema como estrutural, não como individual. Então, assim, não é o problema desse menino específico. Isso acontece em todos os espaços, mas as meninas, às vezes, não se sentem confortáveis de relatar, de denunciar, mas está presente sempre. E aí a gente faz alguns textos, tenta conversar com as pessoas e tenta levar alguma questão para a congregação da faculdade. E aí tentar falar, olha, aconteceu essa situação, como que a gente vai agir daqui para frente? Então, por exemplo, aconteceu uma situação, a gente fez depois na calorada do ano seguinte, que é uma série de eventos que a faculdade faz para as pessoas que estão chegando. A gente fez um evento sobre assédio sexual. Então, é um evento que a própria universidade coloca no calendário e aí a gente chama pessoas para falarem e para darem palestra para os calouros e para as calouras.
Você está na TV Alesp, nós estamos no programa Assembleia Debate, hoje falando sobre violência sexual nas universidades. Um intervalo, voltamos em seguida. Até já. De volta com o programa Assembleia Debate, aqui na TV Alesp. Hoje nós estamos falando sobre violência sexual nas universidades. Doutora Bruna, a gente está muito longe do surgimento, da implementação de uma política universitária para este problema, dada essa falta de canais, essa dificuldade das mulheres na realização das denúncias? Eu espero que a gente não esteja longe, eu espero que uma política seja implementada num médio prazo, mas o que a Carolina estava dizendo, né, que os coletivos recebem denúncia, mas, falando da Universidade de São Paulo, não tem canais de encaminhamento. Tem alguns canais, tem a ouvidoria, tem o SAS, antigo COSES, tem a Procuradoria, mas são canais que não têm uma política unificada para lidar com violência doméstica, com violência na universidade, com agressão dentro da universidade. Então, o que acontece na maioria das vezes? Essas denúncias se perdem, o que deveria ser anônimo não é, porque acaba voltando para a unidade de origem, para a faculdade de origem, com o nome da pessoa que denunciou ou com o próprio nome da pessoa que está sendo acusada, e isso acaba se espalhando dentro da universidade. Muitas das vezes a faculdade não abre a sindicância que deveria abrir, os procedimentos não são claros, como devem funcionar. Então, o coletivo de advogados em direitos humanos, CADU, do qual eu faço parte, a gente fez um mapeamento. Bom, como funciona? Uma pessoa é vítima de violência sexual na universidade. E aí? E aí a gente até brinca que ela fica num limbo sem saber para onde ir, justamente por não existir uma política unificada, um procedimento que envolva prevenção, atendimento imediato, acompanhamento, denúncia e algum tipo de atitude interna administrativa e encaminhamento para o judiciário, para fora, se for necessário, se a pessoa quiser, e esse acompanhamento da universidade a essa vítima na rua. Então, assim, é uma política de ciclo completo que não existe na universidade e que, a ideia é justamente que exista. A gente está tentando, conversando com várias instâncias, com a ouvidoria, com o USP Diversidade, com várias instâncias dentro da universidade, com a própria Superintendência de Segurança da USP, para tentar, juntas, com os coletivos, inclusive, fazer uma consulta pública e fazer uma política modelo, piloto, dentro da Universidade de São Paulo, que possa ser expandida para outras universidades depois, levando em consideração a legislação já existente, então o CEDO, todas as legislações internacionais e nacionais que já existem de prevenção, combate, violência, a violência sexual na universidade. Então você destaca que, você dá um exemplo de um trabalho que pode ser feito a partir da USP, mas assim, essa política pública não poderia ser amarrada entre as universidades públicas, ou entre até todas as universidades, ou a maior parte delas, aquelas que tiverem interesse? Seria maravilhoso, A gente poderia pegar como exemplo o que tem acontecido nos Estados Unidos, um movimento nas universidades lá. Então, Yale, Berkeley, tem dialogado muito e tem conversado muito sobre violência sexual e agora estão implementando políticas eficazes. Então, também não é um atraso nosso brasileiro em relação a isso. É um tema que está em pauta agora em muitos países, e eu acho que uma política articulada envolvendo outras universidades e outras instâncias seria o ideal, seria o melhor dos mundos. A gente começou na Universidade de São Paulo justamente pelo tamanho da universidade, pela quantidade de denúncias que chegaram ao CADU a partir dos coletivos, e os coletivos dizem pra gente ajuda que a gente não tem para onde levar, a gente não sabe o que fazer. E aí, a partir daí, a gente começou a conversar com atores dentro da USP, mas eu acredito que se a gente puder pensar uma política que seja uma política ampla, que saia dos muros da Universidade de São Paulo, tão melhor. Tamires, há um desconhecimento da sociedade em relação ao que é violência sexual, porque para muitas mulheres pode até uma determinada situação pode não parecer, ela pode não julgar uma violência sexual e não querer levar para frente.
Então, como a gente estava comentando, como o machismo ele é uma questão estrutural, ele acaba sendo perverso no ponto de que a mulher, quando ela sofre a violência, ela às vezes não sabe, porque a nossa sociedade, ela acaba culpabilizando a vítima, porque fala, quando uma mulher é estuprada, sofre violência sexual, por exemplo, estando bêbada, a sociedade, ao invés de ir atrás do cara e falar, como que você faz essa violência com a mulher, etc. Você é errado, isso é crime, não faça isso. Vai para a mulher, por que você bebeu? Mas por que você estava com uma sainha curta? Por que esse decote estava tão grande? E a partir disso, a vítima, ela acaba ficando acuada com a própria situação de violência que ela sofreu, porque já é um trauma a violência em si, e a resposta da sociedade para ela acaba sendo mais traumática ainda. Ela vai achar que ela realmente é a culpada e não acreditar que a violência realmente ocorreu. Porque como é estrutural, como a gente estava comentando, o patriarcado, né, a dominação do homem sobre a mulher, esse tipo de violência, por também não ser debatido, muitas vezes é invisibilizado. E a mulher ela acaba não percebendo. Isso faz a gente voltar naquela pesquisa do IPEA sobre roupas, enfim, que as mulheres que usam roupas insinuantes que seriam estupradas, enfim, aquele número errado, absurdo que apareceu, era 65, 66, na verdade era 26, enfim, deu-se muito destaque naquele momento para o número errado da pesquisa e para a gafe cometida pelo Instituto. No que isso resolveu o problema da mulher? Porque se falou do número, não se falou da mulher. Então, isso na realidade, o número por si só não resolve nada. O que vai resolver é a nossa sociedade debater sobre isso, é o Estado trazer tanto esse debate nas escolas públicas, pautar sobre a questão da violência sexual, violência contra a mulher, pautar a questão do machismo, falar sobre igualdade de gênero em todos os espaços. E ressalte-se, né? 26% é um número muito alto. Muito alto. Se fosse 0,0001 já seria um absurdo. Já seria um absurdo, exato. Isso é um debate que, para a gente conseguir, de certa forma, transformar a nossa sociedade, precisa ser em todos os âmbitos. Então, os coletivos universitários feministas, eles são muito importantes porque na academia, na formação, ele vai trazer esse debate. Então, vai formar os jovens que estão se formando tanto no direito, quanto em enfermagem, medicina, acho que em todos os cursos deveriam ter, mas também é necessário ter esse diálogo com a sociedade, porque nem todo mundo consegue chegar na universidade. E aí as periferias que reproduzem esse tipo de violência, e aí comentando também sobre a violência doméstica que a Carol comentou, muitas mulheres sofrem violência doméstica em casa. Se eu não me engano, um dos maiores casos é dentro de casa em relação à violência doméstica, com mulheres e filhas, e não são denunciados, porque ela acha que porque ela está casada, ela é obrigada a manter relação sexual com o homem, mas não é. Não é, e as pessoas às vezes não sabem disso, mesmo porque há um pouquíssimo tempo atrás, se eu não me engano, isso era lei, a mulher era obrigada a manter relação sexual com o homem. Isso é uma violência de uma forma assim absurda, e a gente está falando de poucos anos. Carmen, como fazer para que a sociedade não veja a vítima como culpada, né? É uma pergunta difícil, eu acho, mas acho que você primeiro tem que mostrar que, além, deixar bem enfático que a culpa não é dela, e acho que também o processo de empoderamento da vítima é bastante importante, assim, ela tomar, porque às vezes é meio difícil você conscientizar o outro, mas acho que às vezes você conscientizando a vítima de que, que nem a Tamires falou, que isso que você sofreu é uma violência, já é um processo dela falar, isso é algo que eu sofri, isso é uma violência, então eu vou enfrentar. Claro que agora conscientizar a sociedade, acho que tem que ser um processo já desde pequenininho, assim, coisas básicas que às vezes a gente perde, como, sei lá, você fala, o papel do menino é brincar de arma, o papel da menina é ficar na cozinha, brincar de cozinha, usar rosa, todas essas coisas. Então, a partir daí, você já cria os papéis, né, definidos de gênero. Então, desde ali, você já separa. Então, o papel do homem é sempre de ser o opressor, o cara que vai mandar na mulher, e a mulher tem que ser submissa. Então, acho que para deixar de ter essa visão, né, de que a mulher é a culpada, então a gente teria que trabalhar desde os primórdios, assim, de que você é pequeno e começam a separar.
Eu acho que desde ali tem que vir. Carolina, há quem diga que o problema está nas festas. Tudo acontece nas festas, tudo acontece nas baladas, vamos acabar com as festas e está tudo resolvido. É por aí, tem que cortar na carne, porque senão você tem um sofá que é grande demais para a sala, em vez de botar um sofá menor, você quebra a parede. Então, como é que você avalia nesse sentido? Eu acho que as festas, elas são o espaço em que isso chega num nível um pouco mais amplo e um pouco mais grave, justamente porque são os espaços onde a violência realmente acontece. E aí, muitas vezes, como a Tamir estava falando, da bebida, a menina bebe, é um espaço de integração, é um espaço importante para as pessoas. Eu acho que é fundamental as festas, até um pouco toda a integração que tem no começo, quando as pessoas entram na faculdade, porque elas estão chegando, é um momento de você se identificar, criar um pertencimento a um grupo, é importante tudo isso. Então, acho que tirar as festas, acho que às vezes é até pior, porque as pessoas vão encontrar outras formas de se encontrar, de se entender, e às vezes pode ser muito mais escondido, mas a violência às vezes ela nem chega a ser conhecida, nem chega a vir a público. Então, mas o trabalho, acho que, dos coletivos, em relação, por exemplo, aos cartazes de festa, a gente vê, às vezes, muito cartaz que reproduz essa lógica das mulheres como objetos sexuais, como corpos disponíveis. Então, muitas vezes, é num tom simbólico que muitas vezes a gente consegue fazer um debate. Então, às vezes, também, dentro das próprias festas, quando chamam, às vezes, pessoas, às vezes, cantores ou cantoras que retratam, às vezes, uma visão da mulher como objeto, ou tem músicas, às vezes, que são bem pesadas, isso também é uma forma de reprodução. Então, não é só os alunos nas festas, é também todo um ambiente por trás. Então, é entender que as festas em si não são um problema, mas é o machismo que há dentro dela e toda essa cultura que se cria dentro de que, quando a menina bebe, tudo bem você levar ela para casa e forçar ela a fazer sexo. Quando você vê uma menina beber, você está julgando ela. Não, assim, é entender que aquele é um espaço que as mulheres também têm o direito de estar, e estar do jeito que elas quiserem, e não da forma como a sociedade quer, entendeu? Eu acho que as festas são importantes, mas é necessário que haja um debate anterior e dentro delas mesmas para a gente discutir por que existe o machismo dentro, assim, por que as pessoas se sentem no direito de violentar, de praticar abuso nas mulheres nas festas. Doutora Bruna, ainda naquela questão do IPEA, enfim, falou-se muito daquele número errado, mas como é que aquilo contribuiu para o debate? O que as mulheres ganharam na reflexão desse tema? Eu posso te falar da minha experiência como professora. Dou aula no curso de Direito do Mackenzie e isso veio à tona em sala de aula. Então, alunos e alunas pediram, tanto quando o dado estava errado, depois quando o dado foi corrigido, para eu conversar sobre isso, sabendo que eu sou feminista, que eu faço parte do movimento feminista, assim, professora, e aí? Né? E eu acho que tem uma demanda que vem dos meninos, e eu acho uma demanda muito importante, porque quando a gente fala em empoderamento, quando a Carol está falando das festas, eu concordo plenamente com ela, as festas são fundamentais, né? Tem que ter um empoderamento anterior, que é o empoderamento dos meninos também, porque eles foram criados numa sociedade violenta. Eu costumo dizer que o machismo, ele mata tanto mulheres quanto homens, ele vitimiza tanto mulheres quanto homens, porque é justamente isso, o menino tem que ser esse perfil, né, o durão, o violentador, e muitas das vezes ele é um menino doce, ele não quer fazer isso, ele não quer passar por isso, mas é esperado dele que ele faça isso. Então, assim, os meninos vieram falar, professora, mas é um absurdo, porque então quer dizer que as meninas não podem usar roupa curta, que os caras acham que elas estão querendo? Eu falei, pelo que os dados do IPEA estão dizendo, é isso, né, justamente. E aí eles começam a falar, bom, acontecia isso muito na minha escola, tinha uma menina... Então eu acho que esse tipo de pesquisa é fundamental não só para trazer um panorama do que, né, do retrato do que está acontecendo aí, mas também para a discussão em sala de aula, para a discussão na universidade, para a discussão nos coletivos na rua. Eu acho que, assim, produção de dado é fundamental. Então, e nesse raciocínio, como é que os homens podem ajudar, a partir desse raciocínio de que o machismo também vitimiza o homem? Eu acho que os homens têm que vir para o feminismo, urgente. Eu sou contra as correntes que querem que os caras saiam, né? São poucas. Eu acho que, hoje em dia, quem está pensando, de fato, uma igualdade, que seja uma igualdade material e não só formal nos termos da lei, está convidando os homens para virem para o feminismo também. Estamos juntos, né? Estamos juntos nessa luta, estamos juntas nessa luta, estamos construindo uma sociedade
igual, a ideia, né, de que o feminismo é igual ao machismo é absurda, porque na verdade o feminismo quer romper com o machismo e está convidando todos para uma sociedade justa, igual, equiparada, igualitária. Então a briga é essa. A gente até se cansa assim, de ter que explicar tanto qual é a briga, porque ela é tão óbvia, ela é tão necessária, ela é tão importante. E assim, eu vejo em sala de aula a sede de muitos dos meus alunos por uma sociedade mais justa. Eles ficam impressionados, eles querem estudar temas femininos, eles querem estudar violência doméstica, eles foram vítimas, né, de famílias com violência doméstica. Então, assim, tudo isso que está encoberta situações de violências que os próprios meninos passaram, que muitas das vezes eles se veem na obrigação de, inclusive, reproduzir, né? O que é extremamente triste e extremamente violento. Para a gente fechar esse bloco, Tamires, então, reconhecer o machismo é o primeiro passo para tentar tratar a questão. Com certeza, eu acho que o reconhecimento da opressão em si é uma forma de você dizer que ela existe, então a gente tem que trabalhar com isso, então a gente tem que combater ela. A partir do momento que você reconhece que nós vivemos em uma sociedade estruturalmente machista, então a gente percebe que a gente precisa de alguma forma acabar com essa estrutura. Então, desde debates, desde formação em universidade, desde debates nas periferias, desde políticas públicas, né, para empoderamento da mulher, ou uma lei, né, como a Lei Maria da Penha. A partir do momento que a gente reconhece que a opressão existe, que isso vai se tornando possível ser realizado, né, esses meios de combate. Porque anterior a isso acaba não acontecendo. Você está no programa Assembleia Debate, aqui na TV Alesp. Hoje o nosso assunto é violência sexual nas universidades. Mais um intervalo, voltamos em seguida. De volta com o programa Assembleia Debate, aqui na TV Alesp. O nosso tema hoje, violência sexual nas universidades. Carmen, a família nessa história, porque tem que começar lá, tem que começar na base, tem que começar também cedo na escola, toda essa discussão, e não lá na frente, dentro da universidade. Eu acho que é importante, assim, o papel de uma família mais... É complicado, você acaba meio que... Quando tem, por exemplo, esse empoderamento já na universidade, às vezes acaba também mudando a família, porque... Por exemplo, eu posso falar de exemplo meu, assim, como filha que começou a se empoderar, né, começou a saber do feminismo, e consegui ter coragem de falar com minha mãe e tudo isso, e agora ela também está mudando a mentalidade. Então, claro que é importante, assim, educar desde a base, mas se a família já tem essa mentalidade um pouco, já é mais patriarcal, né, eu acho que você... Pode sim, no momento que você tem a educação, o empoderamento na universidade ou mais pra frente também, a pessoa chega com esses questionamentos e começa a desconstruir a própria família. Então, eu acho que tudo tem que ser trabalhado, sabe? Desde a universidade, porque às vezes não é possível você desconstruir desde tão pequeno. Então, se às vezes acontece na universidade, tem esse processo dos filhos chegarem e questionarem os pais, olha... Isso que você está dizendo é homofóbico, isso que você está dizendo é racista, é machista. E acho que é um ponto de interrogação, às vezes, na cabeça dos pais. E começa todo esse processo. Então, acho importante tudo, não só desde pequeno, mas também... Carolina, é possível identificar nessas denúncias feitas nos coletivos... por exemplo, que as mulheres que têm mais facilidade na família, um canal para conversa, têm mais facilidade para levar a denúncia para o coletivo? Eu acho que sim, na medida em que quando você tem abertura na família para discussão e às vezes até pessoas que já têm, por exemplo, mães que são feministas ou que são próximas, às vezes que estão na universidade, é muito mais fácil você identificar justamente porque o debate já está colocado. Assim, às vezes quando você está numa família em que os próprios pais já estão cientes dessa discussão, que já debateram ou tiveram contato em algum momento, eu acho que a identificação da violência é muito mais forte. Eu acho que é muito mais claro, assim, você identificar aquilo como uma violência, justamente porque a violência ela é uma forma de exacerbação do machismo. Então, quando você sofre a violência, você já vê a dominação posta, você vê o poder sendo exercido. Então, às vezes é muito mais difícil você identificar
em formas sutis, como, por exemplo, propaganda ou algumas... na imagem mesmo do que propriamente na violência. Então, quando existe já dentro da família um ambiente propício à discussão sobre o feminismo, à igualdade de papéis de gênero dentro da família, quando, por exemplo, você vê o seu pai lavando louça, ou vê a sua mãe consertando alguma coisa, que geralmente são os homens que fazem, você já percebe que aquelas tarefas não têm um sexo delimitado, não existe coisas de uma mulher e coisas de homem. Então, quando você cresce num ambiente assim, você identifica na família, já identifica dentro da sociedade que existe essa diferenciação e quando essa diferenciação é ruim. E definitivamente essa não é a média da família brasileira. Não, com certeza não. Assim, a gente tem muito machismo ainda no Brasil, é justamente por isso, assim, justamente porque tem ainda muito essa questão impregnada das divisões no lar, da divisão sexual do trabalho, assim, de como os papéis que os homens assumem públicos são mais importantes que os das mulheres, como o trabalho doméstico da mulher ainda é muito invisibilizado e é visto como da mulher. Então, um homem passar uma roupa é algo inimaginável, justamente porque é uma coisa menor, é uma coisa tipo que é da mulher. Então, por isso é inferior. E quando você tem uma família em que isso não é colocado, em que tanto que é importante você cozinhar, porque é importante que a gente tenha comida, independente se é o pai ou a mãe que faça. Então, a criança, né, adolescente, já cresce sabendo que aquilo é uma tarefa como qualquer outra. É importante, é essencial para a família. Então, não tem essa coisa da inferiorização das mulheres, entendeu? E aí, quando vai para a universidade e percebe essa divisão tão clara nos trotes, nas festas, aí a questão é muito mais colocada. Então, você identifica aquilo como um exercício de poder, você identifica aquilo como uma violência, porque é uma forma de você fechar o debate. Doutora Bruna, quando a gente trata o problema do ponto de vista da polícia, é um problema de polícia, todas essas questões estruturais acabam se perdendo? Eu acho que sim, porque a gente também tem uma polícia extremamente machista, né? As denúncias de violência sexual, ainda que seja na delegacia da mulher, elas não são acolhidas, né, de uma maneira cuidadosa, de uma maneira que leve em consideração o depoimento da vítima. Muitas das vezes, a tendência habitual, a tendência comum em casos de violência sexual, violência doméstica, é questionar o depoimento da vítima, mas será que ela está falando a verdade? Nossa, mas é tão absurda essa história, será que é possível isso? Então, assim, a gente não tem sequer uma polícia estruturada para lidar com violência sexual. Né, com violência doméstica, com violência de gênero, com violência homofóbica. A gente está há anos-luz de ter um sistema de justiça empoderado nas temáticas de gênero e capaz de lidar com isso de uma forma minimamente cidadã, acolhedora. Então, assim, sinceramente, eu acredito antes num espaço de empoderamento dentro das universidades, num espaço de denúncia, num espaço de acolhimento na universidade, antes que a gente consiga fazer esse espaço funcionar bem no judiciário. Então, assim, eu acho que a gente vive um momento em que tem muito passo a ser dado. Não estou dizendo só da delegacia, não estou falando só de delegados e delegadas, estou falando de juízes, do Ministério Público, de advogados, assim. Então, a estrutura do judiciário como um todo é uma estrutura ainda muito despreparada para lidar com esse tipo de violência, apesar, né, de ter tido nos últimos anos um aumento das denúncias. Eu não acho que aumentaram os casos, aumentaram as denúncias, né? Apesar de ter tido um aumento na quantidade de denúncias, o debate, né? A gente está aqui discutindo isso hoje, talvez há pouco tempo não se discutisse isso de maneira tão aberta, com 1 hora para se discutir isso. O debate cresceu, mas eu acho que as instituições judiciais não estão acompanhando a velocidade do debate e a gravidade da questão. Tamires, pelo que a gente discutiu até aqui, o que se percebe é que existe um grande risco de uma investigação a partir de um coletivo, uma investigação que se passe adiante, disso cair no moralismo. Sim, com certeza, porque assim, a gente tem que pensar e perceber que o ato da violência sexual, ele é o final do machismo estrutural. Ele vem anterior a isso. A nossa violência, a violência contra a mulher, ela é anterior. Quando a gente estava falando de família, a própria ideia, conceito de família, ele é reprodução do machismo. Porque o que é uma família? A família é o pai, que é o que trabalha fora,
e manda na casa, é a mãe que cuida dos filhos e faz os trabalhos domésticos, e as crianças que têm que obedecer ao pai e à mãe na medida que ela está ali dentro de casa. E uma mãe solteira não é uma família? Um homem com um homem não é uma família que tem filhos? Uma mulher com mulher não é uma família que tem filhos? Então, a partir do momento que você já fala que a família, né, traz esse objeto de o pai, mãe, filhos, é um conceito, isso já é um conceito machista, já é uma reprodução disso, porque, como a Carol comentou, a divisão sexual do trabalho, ela é uma forma de você reproduzir e lá na frente legitimar o machismo acontecendo. Então, com certeza ele vai cair e tem o perigo de cair na questão do moralismo, porque a nossa sociedade ela não discute esses debates e como a mulher ela é inferiorizada, socialmente falando, e a moral, né, da nossa sociedade é que a mulher tem que ser comportada, ficar em casa, cuidar dos filhos, e é o homem que é o homem público, né, porque também tem a questão, né, o homem público, ele é um político, a mulher pública, ela é prostituta. Então, a nossa sociedade, ela precisa de mudar assim, muito em várias questões estruturais. A própria ideia da justiça não estar preparada para receber essas situações, a polícia não está preparada para isso, é porque em tudo se reflete o patriarcado. Então, para a gente conseguir mudar isso, precisa de uma mudança muito radical. Doutora Bruna, a gente não tem nenhum médico aqui, mas a gente consegue dizer quais são os problemas de saúde que as mulheres passam a enfrentar, que estão aí listados na literatura médica, a partir dessas violências? Das violências sexuais Sim. na universidade ou na sociedade em geral. Eu trabalho com um grupo de empoderamento de mulheres que trabalham com mulheres vítimas de violência doméstica. É um curso chamado Maria Maria, que acontece no Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. E a gente recebe no Maria Maria muitos depoimentos de vítimas, de pessoas que trabalharam com essas mulheres e assim, é pesadíssimo. As vítimas de violência psicológica, os danos psicológicos, e hoje em dia a gente tem muita dificuldade ainda, né? O IML tem começado a fazer laudos de violência psicológica, mas é uma violência difícil de se identificar, porque uma coisa é a agressão física, né, que você vê, outra coisa é a violência psicológica, aquela que machuca a alma, que machuca por dentro, que quebra, né, e que é difícil de reconstruir. Então, assim, tem um trabalho muito grande feito pela medicina preventiva da Universidade de São Paulo. A professora Ana Flávia Oliveira trabalha com mulheres vítimas de violência que são poliqueixosas. Muitas vezes não se sabe identificar o que é a dor, de onde vem aquela dor, mas é uma dor que está ali dentro, uma dor latente, né? Uma dor que está o tempo todo ali, o tempo todo presente e que é, né, uma ruptura psíquica com a vivência da violência, né, reiterada, que traz quadros que vão desde de dores físicas mesmo, né, problemas de saúde graves, pressão alta, diabetes, né, tudo, estresse, nada disso pode ser desencadeado sozinho, né, tem um fator que desencadeia. Bem, gente, o tempo do programa está acabando, vamos para as conclusões finais. Carmen, começando com você, 1 minuto para a sua conclusão sobre o nosso tema, por favor. Eu acredito que, como acho que todo mundo aqui chegou à mesma conclusão, que a violência, né, que acaba acontecendo nas universidades ou fora dela é fruto do machismo, não tem como negar isso, e que enquanto a gente não trabalhar em todos os âmbitos, isso não vai acabar assim tão fácil. Tem que ser trabalhar desde a educação infantil, nas famílias, na universidade, no trabalho, em todos os âmbitos que existem na sociedade tem que ser trabalhado isso para que não exista, porque a violência é o ponto que tipo de quebra, assim, digamos, é o ponto mais onde a violência se mostra, né? É algo mais explícito, mas é desde a fala, desde as coisas pequenas assim que você tem que trabalhar e melhorar. Carolina, como é que você fecha essa história? Até 1 minuto para a sua conclusão. Eu acho que uma das grandes que eu enxergo na universidade hoje é a importância dos coletivos feministas dentro das universidades, fazendo também um embate na instituição, tentando não apenas só com os alunos, mas também com os professores, que muitas vezes reproduzem muitas lógicas machistas, homofóbicas e racistas
e que dentro, por exemplo, da USP é bem complicado, justamente por ser uma universidade tão fechada, uma universidade extremamente autoritária na sua estrutura de poder. Então, eu acho que os coletivos têm uma importância também de colocar o debate, colocar um embate dentro da própria instituição, para que também o machismo seja reconhecido na própria lógica do sistema, e não apenas entre os alunos, enfim. Acho que também pensar o papel da universidade nesse sentido, assim, que ela tome também para si mesma essa responsabilidade com os casos de machismo que acontecem dentro dela. Tamires, até 1 minuto para sua conclusão. Eu queria falar mais ou menos uma coisa que a gente não conseguiu debater durante o programa, mas que eu acho importante pontuar, que é a questão da transversalidade também nessa discussão em relação ao racismo, porque se a mulher ela é um objeto, ela é utilizada das tarefas domésticas e etc., a mulher negra ela é totalmente sexualizada. Então, a violência contra a mulher negra em relação à violência sexual, ela acontece em diversos âmbitos, porque a mulher negra, a mulata, ela é a gostosa da novela, e a gente tem que trabalhar muito com essa questão também, porque a gente no debate feminista também tem muito essa questão, que é o recorte racial no feminismo que tem que ser feito. Não deu pra gente trabalhar muito isso, mas eu queria pautar isso. E também a gente tem que pensar que o machismo, o racismo, a homofobia, o classismo são questões estruturais e não é só uma medida, não é um caso policial que vai resolver, não é só o debate na universidade que vai resolver. A gente tem que trabalhar isso na sociedade, na educação, tem que mudar essa lógica de formação dos nossos cidadãos. Então, é uma questão que é muito grande, que a gente tem que trabalhar bastante. Eu espero que aconteça políticas públicas, os coletivos universitários feministas estão bombando. Cada vez mais a gente descobre uma universidade que montou outro coletivo. E é mais ou menos isso. Eu acho que o debate tem que continuar. Doutora Bruna, a palavra final é sua. Até 1 minuto. Bom, eu acho que a gente está num momento peculiar, um momento especial. Quando eu fiz faculdade, eu me formei há 8 anos, não existiam coletivos, não existia esse debate feminista na universidade, e isso há 8 anos. Então eu acho que a gente está num momento especialíssimo, estamos aqui com 3 coletivos diferentes, né, com pessoas que estão pensando isso na universidade. Eu acho que é um momento para a gente talvez quebrar o muro da universidade e levar essa luta também para outros lugares que já estão lutando, né? Não vou deixar de citar que o curso de promotoras legais populares está fazendo 20 anos esse ano, então é um curso de empoderamento feminino de mulheres em diferentes lugares da cidade que já acontece há 20 anos. Então, assim, é um momento... Não é novidade o que a gente está discutindo aqui, coletivos já discutiam, mas eu acho que isso na universidade é a hora, assim, a gente está no melhor tempo para discutir isso. E só para encerrar, é fundamental que haja né, políticas públicas, é fundamental que haja investimento em política, porque assim, caso contrário, tudo isso que a gente está discutindo aqui pode se perder se a gente não concretiza isso com políticas. Esse foi o programa Assembleia Debate de hoje. Eu agradeço a todas aqui pela presença no estúdio. Quero agradecer a você de casa que nos acompanhou. Tchau, até o próximo tema.